da relação indubitável que existe entre certas mortes ocorridas nos locais e as manifestações, provas de identificação espírita que dali decorrem, e do fato intrínseco, não efêmero ou telepático. Todavia, a existência de casos excepcionais dos quais falamos, mesmo considerada em relação com as suposições teóricas expostas, aconselha que se acolha também a hipótese de casos eventuais de assombração identificáveis com a telepatia entre vivos, a condição, entretanto, de que seja circunscrita a limites justos e de que se sirva dela unicamente a título de complemento da principal hipótese telepático-espírita. É o critério ao qual nos dedicamos nesta obra. Restaria considerar a segunda das hipóteses enumeradas, a da psicometria, segundo a qual os fenômenos de assombração teriam por causa tipos de emanações sutis de organismos vivos, que se perpetuariam em um ambiente comumente inacessível a nossos sentidos e em certas circunstâncias sairiam do estado potencial onde se encontram para suscitar nos vivos fenômenos de percepção subjetiva proveniente de eventos que lhe deram origem. Nós mostramos no capítulo 6 que essa hipótese, a qual as aparências acordam uma latitude explicativa bastante vasta, se reduz praticamente a proporções não superiores às da hipótese precedente. Isso porque os fenômenos que a sugerem podem, na maior parte, voltar a simples exemplos de telepatia. Poucos dentre eles restam suficientemente sólidos para lhe prestar apoio e são pouco satisfatórios para fazê-la acolher a título de hipótese complementar de uma outra principal. Ora, conseguimos chegar à mesma conclusão refletindo que a hipótese psicométrica não explica as principais situações episódicas de fenômenos de assombração propriamente dita, como ela não explica os modos de extrinsecação. É isso que nós demonstramos de uma maneira definitiva nessas 12 proposições que serviram de conclusão ao capítulo 6. Tudo o que foi dito até agora se refere aos fenômenos de assombração propriamente dita. Eu formulo, para completar a síntese, algumas considerações breves sobre os fenômenos de poltergeist, dos quais já notamos as relações que as unem aos primeiros. Dessas relações, surgiu a unidade fundamental dos fenômenos de assombração e a existência de um elemento causal comum, provavelmente sobrenatural ou espírita, exceto algumas exceções que não invalidam a regra, de modo que a diferença entre as duas categorias de fenômenos se reduz a isto: de um lado, eles se realizam após uma ação majoritariamente telepática, de outro, majoritariamente mediúnica. A origem sobrenatural ou espírita dos fenômenos de poltergeist emerge evidentemente desses modos de extrinsecação. É isso que prova sobretudo os episódios de projéteis do que desviam no ar para não se deixarem apanhar, que diminuem a velocidade de seu curso, que descrevem no ar trajetórias caprichosas, que atingem com admirável precisão o alvo escolhido, que passam através de fendas de portas e janelas e, sobretudo, que penetram nos lugares hermeticamente fechados, circunstância na qual podemos senti-los quentes, o que corresponde ao que deveria acontecer se realizasse a passagem da matéria através da matéria, com desagregação e reintegração instantânea da massa molecular do projétil e reação térmica consecutiva. Cada um verá como esse conjunto de circunstâncias extraordinárias, implicando a intervenção de uma inteligência oculta dotada de faculdades e de poderes transcendentes, torna insustentável o ponto de vista daqueles que pretendem explicá-lo diminuindo essa inteligência ao nível de personalidades subconscientes criadas pela desintegração do eu consciente normal. Vem, em seguida, as provas tiradas das circunstâncias muito marcantes dos projéteis do que quando chocam as pessoas não lhes fazem mal algum, enquanto quebram a louça, chamas que rodeiam a vítima, carbonizam suas roupas sem lesionar a pessoa. Ora, como em circunstâncias análogas de natureza comum, os projéteis machucam e as chamas destroem os tecidos vivos, a origem sobrenatural ou espírita não poderia ser posta em dúvida. Do mesmo modo, obtém-se desses incidentes que as intenções do agente oculto não são a de machucar as pessoas, ou, se quiser, que é proibido ao agente oculto machucá-las. Vem, enfim, as provas tiradas dos exemplos bastante numerosos de poltergeist que, à imagem daqueles de assombração propriamente dita, encontram-se relacionados a uma morte findam desde que o objetivo que os havia evidentemente determinado seja atingido, circunstância que constitui também uma boa prova de identificação espírita. Encontramo-nos, então, diante de um conjunto de provas que convergem na direção da demonstração da origem espírita de muitos fenômenos de poltergeist. Em regra geral, parece impossível evitar essa conclusão, apesar das relações comumente existentes entre a manifestação dos fenômenos e a presença de um sensitivo, que provavelmente faz a função de instrumento a poder de um terceiro, e nada mais. Resta um pequeno número de episódios suscetíveis de serem explicados pela hipótese anímica, que implica, em nosso caso, a emissão esporádica de energia telecinésica ou mediúnica, controlada por uma vontade rudimentar de origem subconsciente.
Não se pode classificar nessa categoria certos episódios pouco complexos, que se manifestam na ausência de elementos importantes de física transcendental, ou na ausência de precedentes de morte. Do mesmo modo, poder-se-ia dizer que, em geral, as manifestações de poltergeist não são quase nunca nem inteiramente anímicas nem inteiramente espíritas, ou, em outros termos, que encontramos nelas, e lado a lado, fenômenos de animismo e de espiritismo. Abramos aqui um parêntese, para marcar que ao acolher a hipótese anímica entre as que contribuem para a explicação dos fenômenos de poltergeist, consolidamos ainda a unidade substancial de todas as manifestações metapsíquicas. De fato, relações de igualdade entre as diferentes categorias de fenômenos são entendidas mesmo além do círculo daquelas contempladas, demonstrando que as interferências anímicas tais como as encontramos nos fenômenos de assombração, identificam-se com as interferências anímicas das sessões mediúnicas com efeitos físicos e sob uma outra forma, de sessões mediúnicas com efeitos inteligentes. Todas essas considerações, do ponto de vista espiritualista, não deveriam surpreender, pois não se pode conceber manifestações espíritas sem a alternativa de interferências anímicas. De fato, entre um espírito desencarnado e um outro encarnado não pode haver diferenças substanciais, mas unicamente limitações respectivas na capacidade de exercer suas faculdades espirituais, de um lado, sensório-psíquicas, de outro, além do círculo de suas próprias condições de existência. Limitações atenuadas pela intervenção da mediunidade, que permitiria aos desencarnados comunicarem-se com os encarnados por meio de fluidos vitais e de faculdades exteriorizáveis dos médiuns, e, aos médiuns, aproveitar suas faculdades espirituais subconscientes, conseguindo se comunicar com os mortos ou se manifestar à distância, ou agir sem contato com a matéria, de modo que a mediunidade poderia ser definida como um estado intermediário da existência, consecutivo aos processos iniciais de desencarnação do espírito. Estando as coisas ali, o problema mais preocupante das interferências anímicas ou manifestações subconscientes, que se realizam frequentemente entre as manifestações espíritas, poderia ser virtualmente resolvido. De fato, o estado intermediário da existência que denominamos mediunidade pode apenas determinar uma condição de oposição entre as faculdades espirituais subconscientes do médium, que tenderiam a se liberar e a se retomar, e a vontade da entidade espiritual, que tenderia a controlar sua expansão para fazê-la servir a seus próprios fins. Daí, um estado de equilíbrio instável entre as duas tendências opostas, onde tanto uma quanto a outra predominariam ou cederiam, dando lugar a manifestações que se prestam à confusão em parte anímicas, em parte espíritas. Daí também se tem que esse ensinamento é muito útil, o de que as interferências subconscientes que encontramos nas manifestações metapsíquicas, em geral, não podem ser evitadas porque dependem das condições anormais nas quais se produzem as comunicações entre o mundo espiritual e o dos vivos. Fechando o parêntese e aplicando essas conclusões à casuística estudada, repetiremos que se, de acordo com essas conclusões, devemos admitir o fato da intrusão de frequentes episódios anímicos nos fenômenos de poltergeist, devemos também recorrer à hipótese espírita para explicar sua origem ainda mais porque demonstramos a seu tempo que seu valor não era nada diminuído pelas objeções fundadas na vulgaridade e na inutilidade das manifestações dessa natureza. Por sua vulgaridade, explicamos que tudo concorre para demonstrar que os modos de extrinsicação representam a via de menor resistência à disposição das personalidades espirituais para se manifestarem entre os vivos. Ou seja, que as personalidades espirituais se manifestam como podem, não como querem. Não esqueçamos que, em certas circunstâncias, não se pode descartar a hipótese da existência de entidades comuns ou maléficas que se aproveitam da presença de um sensitivo para atormentar e amedrontar os vivos, sem outro fim que não o de se divertir às suas custas, assim como acontece em nosso mundo, onde são inúmeros aqueles que se entregam a esse tipo de distração. O professor Barrett então tem razão ao observar quanto a isso que ele não consegue compreender como persistem em imaginar que os zombeteiros e malvados não possam existir no mundo espiritual, onde, racionalmente, devem estar em maior número. Quanto à inutilidade dos fenômenos em questão, notamos que mesmo se fizermos abstração dos casos muito numerosos onde a utilidade e os objetivos existem mostrando-se justificados e normais, a observação do professor Pertin não carece de valor, quando ele diz que as manifestações de assombração, ainda que comuns e atormentadoras, oferecem, entretanto, uma razão especial porque contribuem para ampliar o horizonte do espírito abrindo visões sobre uma nova ordem de coisas. Essa observação é incontestável e aprendemos que mesmo as manifestações sobrenaturais, aparentemente baixas e vulgares, podem contribuir para a obtenção de um objetivo nobre e elevado. Recapitulemos, então,
que de acordo com os procedimentos de análise comparada aplicada aos fenômenos de assombração, conseguimos pôr em evidência que a hipótese espírita, entendida sob as duas formas de transmissão telepática do pensamento entre mortos e vivos, e de manifestações de mortos pela mediunidade, é apenas verdadeiramente capaz de explicá-los em sua maior parte, enquanto que as hipóteses da telepatia entre vivos, da psicometria e do animismo, se são necessárias para a compreensão conjunta dos fatos, não podem contar senão como hipóteses complementares. É a essas conclusões ponderadas e objetivas que conseguimos chegar. Como não existem outras hipóteses formuláveis, quem quer que fosse que tivesse uma interpretação diferente teria de demonstrar que qualquer uma das três hipóteses discutidas, ou as três consideradas em conjunto, podem explicar os fatos sem se obrigar a recorrer à hipótese espírita. Quanto a nós, cremos ter provado o contrário. Entretanto, acolheremos sempre com deferência as conclusões de outros pesquisadores, à condição de que sejam rigorosamente baseadas nos fatos, que examinem esses fatos sob todos os seus aspectos e que os seus autores não se deem muito à amplificação das hipóteses, saltando na metafísica e, por conseguinte, cavando o vazio absoluto. Fim.